Glória a Deus. Ainda de pé, vou pedir para você fechar os seus olhos. Nós vamos orar para que o Senhor fale profundamente conosco hoje à noite. Ele é o maior interessado em falar conosco. Mas nós precisamos estar atentos. Vamos orar. Peça para Ele falar com você. Mesmo que o assunto seja você mesmo. Mesmo que o assunto seja a sua vida, os segredos do seu coração. Pai querido, Pai celestial, obrigado pela sua presença, Espírito Santo. A sua presença é marcante e ela faz toda a diferença no nosso meio. Que agora, com toda a liberdade, o Senhor ministre a cada coração, de uma maneira muito pessoal, muito particular, marcante, para que possamos sair daqui do jeito que o Senhor planejou na hora que nós entramos. Sua palavra diz que o Senhor começou uma boa obra em nossa vida, e o Senhor há de completar em nome de Jesus. Que hoje à noite todo tipo de distração ou qualquer pensamento que tente roubar a semente, ela seja colocada lá para fora. Porque este lugar agora, mais do que em qualquer outro tempo, precisa ser saturado pela voz do seu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Desde já, eu agradeço pela oportunidade riquíssima de pregar neste púlpito, que eu tanto respeito, a igreja de vocês, o pastor de vocês. Muito obrigado, é uma honra para mim. Tenho aprendido com Mateus capítulo 13 que uma parte da semente cai na beira do caminho e o passarinho come. E eu sempre achei que era uma parte perdida, porque quando Jesus vai explicar a parábola, ele diz que o passarinho é o diabo e ele come. Então eu pensei, puxa, que pena, uma parte perdida. A segunda parte caiu na terra e nasceu. Não prosperou porque tinha pedra, mas nasceu. Terceira parte caiu na terra e nasceu. Não prosperou porque tinha espinho, mas nasceu. E a quarta parte caiu na terra boa, nasceu e prosperou. Eu me perguntava, Deus, 3 nasceram, uma não. Será que a gente tem uma parte que vai ser perdida sempre? E a gente às vezes passa correndo pelo texto, achando que já viu tudo ali e nem vê mais nada. Aí esses tempos eu estava lendo, quando Jesus foi explicar a parábola, ele disse, não filho, só come a semente se ele não entender. Porque se você ouve a palavra e não entender, o passarinho come. Então o que nós precisamos hoje é apenas entender, e 100% do que for falado vai nascer. Amém, queridos? Então diga a pessoa do seu lado, eu acredito que vai ser tudo para você. Vamos ver, fala aí para ele. Por isso preste atenção, você precisa entender. Se entender, o passarinho não rouba. Vamos abrir a nossa Bíblia no conhecidíssimo livro do profeta Jeremias, capítulo 18. E nós vamos manter a nossa Bíblia aberta, porque é desse texto que nós vamos extrair a meditação de hoje à noite. Jeremias capítulo 18, verso 1 em diante. O profeta que chorava. Jeremias capítulo 18. Jeremias era um homem que, se fosse pregar hoje, nós diríamos que ele é um fracasso. 63 anos de ministério, ninguém aceitou a mensagem dele. Pensou nisso? Só que ele tem 2 livros na Bíblia, então foi de Deus demais, não é? Tanto o livro da profecia e o livro da lamentação. É que na verdade não depende do que o outro pensa sobre a palavra de Deus. Depende que a palavra de Deus é palavra de Deus. Jeremias capítulo 18, versículo 1, você encontrou? Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te falarei
lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar, e para derrubar, e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Só até aí. E esse é um texto brilhante, maravilhoso e muito conhecido. Isso pode ser um problema para nós, porque todas as vezes que o texto é muito conhecido, pelo menos duas coisas podem acontecer. A primeira é que nós fechamos o coração, porque eu já conheço, porque eu já sei. Esse moço vem pregar aqui, mas eu já escuto essa pregação há 20 anos, há 30. Ele vai falar que Deus faz o que quer com a gente. Ok, também. Então esse é um perigo, quando eu conheço alguma coisa, eu me fecho. E é um perigo muito grande, porque a Bíblia diz que o escriba versado no reino de Deus, ele tira coisas novas e velhas do seu tesouro. Pode ser que você vai ouvir alguma coisa que já ouviu, mas pode ser que Deus tenha um tesouro novo nesse texto para você hoje. Por isso você ficar atento, para que você possa entender, e se você entender, o passarinho não rouba a semente. Segunda coisa que pode acontecer quando ouvimos um texto muito conhecido, é que isso serve de plataforma para construir algo melhor. E essa é a minha oração para que aconteça hoje à noite. Assim como vocês me levaram a visitar o andar de cima, que vai ser o templo novo, ele está construído sobre o que nós estamos aqui vendo. O que você já conhece é essa parte. Que bom, confortável. É bom estar aqui. Mas isso deve servir de base para algo maior e melhor. Então, se você já conhece o texto, que bom. Use ele de base para construir algo maior e melhor. E o texto de Jeremias que nós lemos, ele tem mais um risco para nós. O risco de nós começarmos a pôr em dúvida qual é a participação de Deus na nossa vida e qual é a nossa. Alguns pregadores, quando falam de qualquer parte da Bíblia, apresentam a coisa de uma maneira em que Deus vai fazer e eu quase não preciso fazer mais nada. Já ouviu? Tem mensagem que você fala, então vou sentar, porque Deus faz tudo, e é verdade que Deus faz tudo. Então eu sento. Já tem outros pregadores que quando eles pregam, parece que nós é que temos que fazer tudo. É 3 passos daqui, 4 passos dali, 7 passos dali, e você pensa, então Deus não vai fazer, só eu que tenho que fazer, vou anotar o que eu tenho que fazer. E fica essa dicotomia, é Deus quem faz, sou eu quem deve fazer alguma coisa. E esse texto tem isso, ele tem o oleiro, que é Deus, ele tem o homem, que é o barro, e a gente não sabe muito qual é a participação de cada um aqui. Mas eu quero convidar você a olhar da forma mais simples possível, para que nada disso te atrapalhe. E a forma é tão simples, tão maravilhosa, que até para falar com Jeremias, Deus simplificou. Veja, a maioria de nós conhece as figuras usadas nesse texto. Você já deve ter visto, se não pessoalmente, você já deve ter visto um documentário, um filme, alguma coisa, de alguém fazendo um vaso. Uma pessoa se senta num aparelho. Para quem não conhece, esse aparelho, ele é como uma máquina de costura, por assim dizer, que tem um pedal lá embaixo. E ele tem uma roda, muito simples. E de repente a pessoa pega o barro, coloca em cima dessa roda, começa a pedalar lá embaixo e faz o vaso. Nós conhecemos essa figura. Todos conhecem essa figura? Ok.
Agora, se nós conhecemos essa figura, imagina Jeremias, onde todo vaso era feito de barro. Hoje não, nós temos de vidro, temos de barro, temos de ferro. Se nós conhecemos, imagine Jeremias, que tudo era de barro. Mas Deus não quis falar com Jeremias direto. Ele podia falar direto. Ele podia dizer assim: Jeremias, sabe como é que faz um vaso? Jeremias ia dizer: sei. Você conhece uma olaria? Conheço. Então, a mensagem é essa. Mas Deus não fez isso. Deus disse: Jeremias, oh sim senhor, pois não, tem uma palavra para você. Amém, pode falar, Senhor. Não, desce lá, e aí vendo, você vai entender. E mesmo quem já conhece essa figura, precisa ver a coisa acontecendo para entender o que eu vou dizer. Então eu preciso que você se despreenda de todo o conhecimento anterior sobre isso. Imagine a cena de um homem sentado numa roda, com um monte de barro na mão, fazendo um vaso, mesmo que você já conheça. Porque a cena que o Jeremias viu era a mensagem, e não o conhecimento que ele tinha sobre vaso. Desprenda-se do que já sabe, e tente imaginar a figura. Deus é o oleiro. Você é o barro. E a roda é a vida que você vive todos os dias. E com essas três e simples figuras, eu quero fazer algumas considerações. Separei 3 considerações sobre essa figura. Primeira consideração: vaso pode se quebrar. A maioria de nós acha isso óbvio, mas não é óbvio. Porque o versículo 4 diz assim, olha, vamos lá? Todos aí no versículo 4, não precisa ler, mas acompanhem comigo. Como o vaso que ele quem? O oleiro, que aqui para nós é quem? Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se onde, queridos? Como assim? Como é que a vida de alguém pode estar na mão de Deus e se quebrar? Isso é crise para muita gente, porque fala: meu Deus, eu estou na sua mão, eu já entreguei a minha vida, eu vou lá, eu estou participando. Mas o texto diz: estava na mão do oleiro. E muita gente que tem a vida na mão do oleiro, está na mão dele, nós estamos dizendo que está, o texto diz que está. Mas como o vaso que ele, o oleiro, fazia, Deus estava fazendo algo. E mesmo Deus fazendo algo, estando na mão dele, quebrou. E eu preciso que você considere isso. Mesmo na mão dele pode se quebrar. E aí o nosso problema aumenta, porque Deus não erra. Como é que alguém vai estar na mão de Deus, ele está trabalhando e quebra? E se ele é Deus, ele não erra. E ele não erra. Mas o texto diz que na mão dele quebrou. A resposta está no barro, não no oleiro. É que para que tenhamos um vaso que não quebra, e um vaso bonito e bom, é preciso ser barro bom. Pode dizer para a pessoa do seu lado: você é barro bom, filho? Você é barro bom? Porque o oleiro não erra, mas quebrou. Então é o barro, não é o oleiro, e precisa ser barro bom. Filipenses recebeu uma carta de Paulo que diz que ele começou a boa obra em sua vida, e ele há de completar até o dia de Cristo Jesus. Deus foi e é o primeiro oleiro e começou criando o homem justamente do pó da terra. O barro bom é o que Deus quer para trabalhar e fazer uma linda obra. Agora, o que é ser barro bom? Primeiro, barro bom tem liga.
Isso você descobre conversando com quem faz vaso. Barro bom tem liga. É uma parte do barro ligado na outra parte do barro. Barro bom não solta fácil um pedaço e fala, cadê um pedaço? Ficou pelo meio do caminho. Barro bom tem liga, tem aliança, tem união. E como nós somos o barro, é a união entre pessoas para conseguir um fim comum. Liga se define no dicionário como efeito de ligar, ligação, unido, um só propósito, um só projeto. É a mesma coisa de dizer envolvido em um plano. Agora você imagina o que é tentar levar uma criança para um lugar que ela não quer ir? Você deve ver isso por aqui. Tem vezes que uma criança pequenininha não quer ir, e ela segura ali, a gente precisa fazer um pouco de força. E tem umas que esperneia. Aqui tem, lá na minha terra tem. E você solta a mãozinha dela, ela fica no chão assim, e você fala, vem aqui pelo amor de Deus, você não faz isso. E ela esperneia, eu estou dizendo de uma criança. Quando não entra no projeto da família, bagunça o coreto. Agora você imagina o que é um adulto não querendo ir? Você imagina para uma esposa quando o marido dificulta, ou para um marido quando a esposa dificulta, ou para um casal que tem um propósito abençoado para a família, mas alguém não vai, não tem liga, não tem unidade. Oh, meu irmão, é difícil fazer um vaso bonito aí. Os obreiros precisam ter unidade, querido. O Salmo diz isso, o salmista diz isso, quão bom e suave que é. Quando vive junto, quando a gente está vivendo em união, é precioso como óleo, precioso como orvalho sobre o monte. É preciso ter liga, senão nós não chegamos a lugar nenhum. Nós oramos, Deus opera, Deus, eu sou o barro, Deus pode fazer o que o Senhor quiser, mas Ele olha e não vê liga. Ele vê um puxando para um lado, o outro puxando para o outro, e aí Ele faz, mas demora mais. Barro bom tem liga, barro bom é limpo. Segunda coisa do barro bom. Você imagina alguém que pega um pedaço de barro aqui, ó, eu vou fazer uma obra, aí tem um galho, ele tira, e tem uma folha, ele tira, e tem uma pedra, ele tira. Não é que Deus não trabalha com o barro que não está limpo, mas o primeiro trabalho dele é limpar o barro para fazer a obra. Oh, nós queremos colocar tudo na conta dele. Deus, faz o vaso aí. Ele falou, eu estou tentando, o negócio está meio sujo aqui, ó. Preciso primeiro limpar. E ele limpa para trabalhar. Porque o barro sujo, queridos, demora mais. Tem que limpar primeiro, depois vai moldar. Com a gente é assim. Deus não vai simplesmente fazendo, porque Ele olha lá na frente. E quando Ele vê aquele vaso que era para estar lindo, ornando, sendo usado, mas por causa da sujeira ia dar problema, então Ele não vai fazer para depois dar problema. Ele já limpa antes. E Ele começa a limpar, e aí você olha o do lado, já está com carinha de vaso. O Senhor ainda não. Você olha do outro lado, já está redondinho. Você fala, Deus, o Senhor não está fazendo na minha vida? Ele está limpando primeiro. Limpando o barro para depois moldar o barro. Agora, precisa limpar, porque barro bom é barro limpo. Ele olha e vê coisas que impedirão o progresso, impedirão o processo, e que lá na frente ia dar problema. Então ele vem e limpa. Barro bom é barro com liga. Barro bom é barro limpo. Barro bom é barro uniforme. Quando o barro chega para o oleiro, não sei se você já viu, a primeira coisa que ele faz é pegar esse barro e jogar dentro d'água. É muito bacana. Tem um balde, tem uma cumbuca, tem um lugar com água. E o barro chega na natureza já pensando, você é um vaso, você é um vaso, você é um vaso. Ele pluf dentro d'água. Por que o mergulho? Porque vai dar para moldar a nossa vida quando ela for uniforme.
O barro não pode ter uma parte mole demais e uma parte dura demais. Então, água nele. Deixa dormir uma noite dentro d'água. E aquela parte que é mais dura vai amolecendo. E vai ficando uniforme. Barro bom tem liga, barro bom é limpo, barro bom é uniforme. Talvez tenha áreas na sua vida que são duras demais ainda. Senhor, o Senhor pode fazer? Ele diz, posso e quero. E eu vou te amolecer. Mas Senhor, tem uma parte aqui que eu não queria que o Senhor mexesse. Lá na minha terra é assim, quando vai chegar uma visita, a gente pega toda a bagunça que tem na sala. Aqui vocês não têm esse problema. A gente abre o quarto, joga lá, fecha-se de a porta, arruma tudo rápido e ainda fala para a visita, desculpa a bagunça, nós acabamos de arrumar. E a gente mostra a sala, desculpa a bagunça. Aqui é a copa, aqui é a cozinha. Mais nada. Porque tem áreas que a gente não quer levar visita. Sabe aquele quartinho que o senhor guarda prego? O homem guarda prego. As mulheres não entendem, mas um dia nós vamos usar aqueles pregos, queridas. Aquele parafuso que a senhora não entende. Vamos ou não vamos, irmãos? É que não chegou o dia ainda, aleluia. Aquilo tudo vai ser usado, glória a Deus. Aquele fio, um pedaço assim. Hoje não serve, mas um dia aparecerá um lugar que precisa de um fio desse tamanho. E nós vamos dizer, eu tenho esse fio, ó. Por que nós não levamos a visita lá? Porque não é bonito levar lá. A gente leva onde está bonito. E quando a gente fala, Senhor, vem fazer uma obra da minha vida, é como entrar na nossa casa. A gente deixa ele entrar na sala, a gente deixa ele entrar na copa, a gente deixa ele entrar na cozinha. Mas se ele falar assim, posso entrar lá no quarto? Quarto não, Senhor. Essa área é dura para mim. Posso entrar no seu escritório para ver os seus contratos? Não, escritório não, aleluia, não, escritório, sangue de Jesus tem poder no escritório. Essa área é dura para mim. E nós vamos dizendo onde ele pode entrar e onde ele não pode. E ele vai esperar, porque ele não vai forçar nada na sua vida. É por amor que ele trabalha com você. E ele diz, a hora que você disser, pode mexer no barro, eu vou amolecer. Aí ele vai entrar e vai tornar o barro uma coisa só uniforme. Dá para mexer nessa área, dá para mexer naquela área, e ele vai arrumando. E tem mais um segredinho. Dentro da água o barro diminui. Barro muito grande não dá para fazer vaso não, gente. No reino de Deus não dá para você ser muito grande não. Aprendi com o pastor Hernandes Dias Lopes a seguinte frase: onde tem muita estrela, não tem sol. Porque quando tem sol, estrela some. E o único que é sol é o sol da justiça, que é Jesus Cristo. Ah, amigo, se alguém está brilhando demais é porque não tem sol, então a estrela aparece. Mas de manhãzinho o sol fala aqui, ó, bom dia, não aparece uma estrela, porque o sol toma conta de tudo. Barro uniforme e menor dentro d'água. E esse negócio de menor é tão bom, gente, que depois vai para o fogo e diminui mais ainda. E o João já sabia disso e disse assim: convém que ele cresça e eu diminua. Sabe, a primeira consideração é que o vaso pode se quebrar, mesmo estando na mão dele, e não é culpa dele, é culpa do barro. Porque o barro tem que ser bom. Barro bom tem liga. Barro bom é limpo. Barro bom é uniforme. Amém? Segunda consideração, essa para mim é a melhor. Eu entro, vejo um homem fazendo um vaso, quebra na mão dele, já descobri que é porque o barro não era tão bom, mas o versículo 4 diz ainda, tornou a fazer dele outro vaso. Está escrito isso na sua Bíblia?
Deus não vai pegar outra pessoa para fazer a obra que Ele quer fazer na sua vida. É fazer dele. Outro segredo lindo é que não diz que Ele tornou a fazer do barro, mas do vaso. Em qualquer lugar do mundo que um vaso quebra, não existe oleiro que aproveita peça, porque não se amolece caco. Mas o Deus que você serve faz de vaso quebrado vaso novo. Ele não vai jogar você fora. Isso aqui já quebrou, deixa eu começar com outro barro. Não, do vaso que quebra, eu faço outro vaso. Contra a lógica, contra o sentido, contra qualquer possibilidade. Eu não sei como ele faz isso, mas ele faz isso e ele pega caco, e esse caco daqui a pouco começa a ficar mais molinho e daqui a pouco vira vaso de novo. Mas o segredo está aqui da segunda consideração. Tornou a fazer vaso. E para fazer vaso nós aprendemos que ele começa a mexer lá embaixo e a roda começa a girar. Ou seja, Deus faz vaso se houver movimento. Oh, precisamos sair do estado de paralisia, queridos. Não se ofendam. Deus faz. Aí ele fala, você levanta do sofá pelo menos? Não estou sentindo. Como assim? Só é possível usar a roda se ele pedalar lá embaixo e a coisa começar a girar. Eu tenho a roda justamente para pôr o tal do barro em movimento. E alguns de nós estão esperando que o mundo inteiro se mova, mas nós não nos movemos. O barro na casa, na roda, nas mãos dele, não toma forma parado. Você entende agora porque o escritor do Novo Testamento diz: não deixamos de congregar? Tem um movimento no Brasil inteiro chamado de sem igreja. Isso é um problema. Há um pregador muito famoso na minha região, não sei se é aqui, chamado Augusto Nicodemos. E um dia ele foi dar um congresso muito grande, uma senhora chegou e disse: olha, eu estou tão abençoado com as mensagens do senhor pela internet, que toda semana eu tenho ouvido do senhor domingo, em vez de ir na igreja. Ele disse: vou tirar do ar todas as minhas mensagens. Porque a senhora não está me elogiando em parar de estar no movimento da igreja para ver uma mensagem. Não é para isso que a mensagem está na internet. A mensagem está na internet para você ver depois. A mensagem está na internet para você ver a hora que você quiser, passar para alguém. Mas o movimento é que dá forma no vaso. Por isso, quando você vê alguém começando a diminuir o movimento, pode saber que vai começar a diminuir o trabalhar de Deus na vida dele. Deus trabalha com o barro em movimento. Você já viu um lugar fazendo vaso? Pode ser o oleiro, o barro. Se aquilo não gira, o barro continua barro. Se aquilo não se move, não vira vaso. Você precisa se mover. Para ser transformado, precisa de movimento. Precisa congregar, precisa estar no ministério, precisa estar num grupo pequeno. Você precisa desse processo para avançar. E às vezes a gente pensa assim: hoje eu não vou, por algum motivo vai, e depois você volta para casa dizendo: ainda bem que eu fui. Já aconteceu com você? Porque quando você foi, você se pôs em movimento, e cada vez que você se põe em movimento, Deus está fazendo alguma coisa acontecer na sua vida. Você não pode parar, você precisa entender: o homem mais forte da terra, cheio de músculos, se ele cair numa cama e ele parar de se mover, porque ele ficar internado, aqueles músculos atrofiam, aqueles músculos somem, e depois de um tempo alguém vai ter que pegar o braço dele e fazer fisioterapia. Aquele homem que era forte, musculoso, ele não tem condição de mover um braço e uma perna, ele perde a capacidade, porque ele não se move. Você está entendendo? Fé da mesma maneira, pequena, grande, ausente, se não tiver em movimento, ela não fica estagnada. É o tipo da coisa que atrofia. E os nossos testemunhos têm que parar de ser testemunhos de 20 anos atrás, de 30 anos atrás. Eu gosto de testemunho antigo, mas eu gosto mais de testemunho novo.
Ah, irmão, é muito legal saber que há 30 anos atrás você ouviu uma voz. Que bom. Mas já faz 30 anos. Por acaso não fala aquele que fez a boca? Ah, porque há 25 anos Deus me ouviu. Por acaso não ouve aquele que fez o ouvido? O seu testemunho tem que ser de hoje de manhã. O seu testemunho tem que ser de agora a pouco. O seu testemunho tem que ser de agora, porque quem está em movimento está sendo trabalhado todo minuto. Quantas vezes a pessoa que não entende isso perde a bênção? Nós temos que estar ligadíssimos no céu, porque o movimento do céu é muito rápido. Eu vou dar 2 exemplos para você ter uma ideia que a coisa é rápida, é movimento. Um dia, Deus falou para Abraão: mata o seu menino. Como que é? Mata ele. Você me ama? Então pega o seu filho, o seu único filho, a quem tu amas, e sacrifica. 3 dias andando, Deus podia dizer: mata agora. Ele rapidamente mata e se livra disso. Não, Deus falou: eu quero que mate lá naquele monte. Por quê? Porque eu quero saber se você mata mesmo. 3 dias andando com um adolescente, querido. Adolescente conversa demais. Acho que o menino foi 3 dias assim: pai, o senhor deixa eu participar do sacrifício? O Abraão sabia que ia matar, falou: deixo, você vai participar dessa vez. Mas eu não queria só participar, eu queria participar de um jeito muito importante. Ele falou: vai ser importante, você vai ser. 3 dias. E esse homem foi em obediência no movimento que Deus tinha. Mas a Bíblia diz que quando ele chegou lá, ele amarra o menino, pega o cutelo, uma faca pequena específica para sacrifício, e ergue a mão. Eu tenho comigo que foi 1 segundo antes da mão descer, porque Deus faz isso com a gente. Não foi na hora que ele montou o jumento com a bagagem: ah, já estou vendo que você vai mesmo, está liberado, Abraão. Ele disse: não, vamos ver até onde esse homem vai. Montou o jumento, Abraão olhou para o céu: está tudo ainda em pé? Tá, pode matar o menino. 3 dias andando: está tudo certo ainda? Está tudo certo, pode matar o menino. Amarra o menino pensando assim: Deus, o senhor tem certeza desse negócio aqui? Tem, pode matar o menino. Então lá vai, hein? Abraão! Oi. Se ele não está ligado no movimento, ele fica tão engessado na última ordem que ele mata. Não é que Deus não pode ressuscitar, mas Deus, ele pode mudar de direção. E se você não estiver em movimento, você não pega o que ele está fazendo. Abraão, oi. Não precisa mais, porque agora eu sei que você teme a Deus. Glória a Deus. Onde é que está o cordeiro? Aquele ali, vem aqui que eu vou... Olha o Isaías falando com o rei: vai lá falar com o rei que ele vai morrer. O quê? Dá uma notícia dessa para o rei, é muito ruim, o senhor não quer mandar outro? Não, você que é profeta. Rei, põe em ordem a tua casa, porque você morrerá certamente e não viverá. Tá bom? Tá bom, tchau, pai do senhor, pai do senhor. Diz a Bíblia que o Isaías saiu, e ele ainda estava lá fora. Deus fala para ele: Isaías, oi, pode voltar e diga para ele que não vai mais morrer não. Isso acaba com o meu ministério. Acabei de dar uma palavra para o homem que ele vai morrer. Eu acabei. O senhor não quer dar uns dias para eu falar que Deus... Não. Eu nem saí da sala do homem. Mas quando ele deu a palavra: certamente morrerá e não viverá, a Bíblia diz que o rei se virou para a parede e disse: Senhor, tenho sido fiel ao Senhor. Tenho buscado a sua presença. Acrescenta a minha vida. Na hora, Deus já deu uma nova ordem para o Isaías: ô Isaías, pode voltar que mudou tudo agora, o movimento. Pode voltar. Ele falou: o que eu digo agora? Diga que serão 15 anos. Ô rei, mudou aqui, hein? Mudou. Deus manda dizer que o senhor vai viver mais 15 anos. Ele ouviu a sua oração. Louvado seja Deus. Pai do senhor, estou indo embora. Aí se Deus mudar, eu volto. Sabe o que é, querido? Se você não se põe em movimento, você vive a experiência de 20 anos atrás. Se você não se põe ligado no céu, você vive a experiência de 15 anos atrás. Não há problema, mas eu preciso que você entenda que Deus não é Deus de 20 anos atrás só. Ele é Deus agora, Ele é Deus hoje. É de ontem,
hoje e será eternamente. Precisa atualizar esse negócio. E o vaso estava na mão e quebrou-se. Vaso quebra mesmo na mão se o barro for ruim. Mas ele pegou caco, que ninguém consegue fazer isso com caco, ele consegue, e pôs em movimento. E quando ele põe em movimento, tornou a fazer outro vaso. Terceira consideração. Eu tenho mais uns minutos. Você me dá 2 minutinhos a mais? Alguém aqui? 2 minutinhos? 2. Levante a mão para eu ver aqui. 2. Fica com a mão assim. Fica assim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Já vai dar tempo. Ó. Terceira consideração. O barro precisa estar à disposição do que ele quiser fazer. Versículo 4, nós estamos com um versículo só. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, e ele termina dizendo, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Barro tem um espírito manso, igual a ovelha. Me lembro de ter pregado algum tempo atrás uma mensagem que chama Ovelha ou Lobo. Como é que você sabe? Primeiro que ovelha não rosna. Você nunca vai tocar numa ovelha para ela fazer rosnou, não é ovelha. Quando você vai tosquear uma ovelha, ela gosta, porque se alivia ela. Vai tosquear um lobo para você ver a mordida que você leva. Quando uma ovelha chega perto da outra, ela fica em paz. Mas quando uma ovelha chega perto da outra, de um lobo, a coisa complica. Então eu preciso que você entenda que há um espírito na ovelha que faz dela ovelha. E há um espírito no barro, se é que eu posso dizer isso, que faz dele barro. Você nunca vai ver o oleiro trabalhando um barro e escutar uma voz assim, não fosse isso aí. O oleiro pensa, é um fantasma, porque o barro está falando comigo. Na verdade, quando ele pega o barro, ele já tem na cabeça dele o que ele vai fazer. Às vezes ele pega já com vontade, esse aqui eu vou fazer para colocar uma flor linda. Vou fazer. O barro nem sabe, mas todo o plano já está definido. O Salmo 139 diz isso. Quando você era substância sem forma no ventre da sua mãe, eu te conheci. E no meu livro foram escritos todos os seus dias. Hoje estava escrito lá, ó, dia 14 de outubro, eles vão estar lá, ó, ouvindo falar que eles não podem escolher o que eu vou fazer, sou eu que escolho o que eu vou fazer. E aí o vaso está sendo feito para pôr flor, mas esse vaso olha para o lado e vê o outro que está sendo feito para pôr água. E ele acha mais legal ser um vaso de água do que um vaso de flor. E ele começa a conversar com outro vaso do lado. Eu não concordo. Você já imaginou um vaso fazendo isso? Não existe. Está tudo errado nessa igreja, porque eu que era para ser de água. Ei, o dia que você vê isso, quebra que é laço. Chuta esse negócio aí. Como é que um vaso vai dizer o que ele quer ser? Ele não diz, porque o espírito dele é submisso e só de estar nas mãos do oleiro e saber que está em movimento, a coisa melhor que pode acontecer é ser o que ele quer que você seja. Não escolhe o que quer ser, mas sabe que o seu futuro está nas mãos daquele que sabe o que é melhor para você. Perceber a vontade de Deus, submeter a vontade de Deus, só quem confia consegue. Deixa eu lhe dizer mais. A fé, que é fé bíblica, espera. A fé apressada não é fé. Uma das palavras traduzidas para fé também é confiança. Se você conhece alguém muito apressado e ele está dizendo que tem fé, não é fé. Chama ansiedade travestida de fé.
Porque a ansiedade quer hoje o que estava reservado para amanhã. Seja bom ou ruim, é para amanhã. Mas a gente traz para hoje, o sofrimento vem junto. Fé é certeza. Fé é convicção. E fé só tem quem confia. Escute essa. Só confia em quem conhece. Escutei a história de um menino que estava no avião e disse que o avião começou a mexer em turbulência e o povo começou a desesperar. Ninguém tem medo, mas na hora todo mundo fica com medo e aquela coisa, e o menino tranquilo, e alguém falou: "Você não está com medo, menino?" Eu disse: "Não." "Por quê?" "Meu pai, que é o piloto, ele vai botar esse negócio no carro aqui." Quem é que dirige a sua vida? Quem é o piloto da sua vida? Quem é o general que você segue? Então esse avião não vai cair não, ele vai pousar seguro, deixa o outro desesperar. Deixa o outro desesperar, vai pousar. Meu pai é o piloto. Eu me lembro que criança, quando eu fui criança era assim. E agora eu vejo os meus 2 filhos são assim. Primeiro dia de escola é um terror. Porque eles têm medo da experiência nova. Como é que é esse negócio? Eu vou ficar aqui, o senhor não vai ficar. Algumas escolas até liberam um pouquinho para a mãe ficar, para o pai ficar, para adaptação, porque é muito novo. Mas aí o pai diz assim para a criança, e diz: "Olha, você pode ficar. Eu coloquei um lanche aí para você, na hora vai ter um lanche, eu já cuidei da provisão que você precisa na hora que eu não estiver aqui. E na hora que acabar a aula, eu vou estar aqui para pegar você. Eu venho buscar você." E aquela criança vê uma escola que hoje, quando eu entro na escola que eu estudei, ela ficou pequena. Mas na época era tudo tão grande, as salas eram grandes, o teto era alto, a quadra era um mundo, hoje é um negocinho. Aquilo era um desafio. Eu só entrei no desafio porque alguém que eu confio disse que voltava para me buscar. Disse que ia colocar um lanche lá para mim, quando eu precisasse ia ter um lanche. E você só consegue acreditar em quem você conhece, com quem você se relaciona, e isso é fé. Por isso que uma criança não olha para o lado quando atravessa a rua de mão dada para o pai. Meu pai, eu quero mais é pular e ver passarinho. Porque ele está com a mão dada comigo, ele vai saber a hora de parar, ele vai saber a hora de seguir, ele vai saber. É por isso que o vaso, ele não pode falar para o oleiro: "Não quero ser isso. O Senhor é Deus, o Senhor é Criador, o Senhor é o Senhor de tudo aí, o livro diz que é, mas na verdade eu não acho que é, porque o Senhor está equivocado ao meu respeito. O Senhor está errando no seu plano. Eu tenho um plano melhor para mim do que o Senhor." Aguenta isso? E digo mais, o Senhor errou no plano e no prazo, porque já está atrasado, já era para eu estar em outro lugar. Ei, que vaso abusado é esse aí? Barrinho abusado. Ele é o que decide o que você vai ser, quando vai ser, onde vai ser. Deus não é injusto. A palavra de Deus diz em Atos 9:5, ele disse: "Quem é, Senhor?" E disse o Senhor: "Eu sou Jesus, quem você persegue, Paulo." Lembra? E ele dá um segredo aqui, eu gosto da Bíblia. Ele diz assim, ó: "E é ruim para você recalcitrar contra os aguilhões. Saulo, Saulo, por que você me persegue?" O homem cai e diz: "Quem é, Senhor?" "Sou eu, Jesus, a quem tu persegues." Mas a beleza está aqui. Dura coisa é para você recalcitrar contra os aguilhões. O que é recalcitrar? Recalcitrar é dar coice. Naqueles dias as pessoas andavam com carros puxados por bois. E quando o boi não vai, tinha um arpão, um espeto. E para o boi andar, você cutuca o boi. É porque o boi tinha que estar andando. Mas se ele não quer andar, você cutuca ele. Deus está dizendo assim para Paulo: "Eu tenho um negócio com você, vamos. Você não só não vai, mas você dá
coice no espeto. Dura coisa é para você. Pensa em dar um murro na ponta de uma faca, não é bom. Resistir o que eu tenho para você, adia a bênção. Resistir o que eu tenho para você, machuca você. Dura coisa é para você, Paulo. Recalcitrar contra o aguilhão vai machucar você. Hoje à noite você precisa deixar guiar melhor. Amolecer. Para Ele guiar você, a coisa vai ser melhor do que você imagina. Deus tem pessoas que Ele está escondendo. Ah, mas nunca chega a minha hora. Está escondendo você. Ele escondeu Moisés 40 anos num deserto. Quando chegou o dia, disse: eu tenho um que eu posso usar aqui, é o Moisés. Vem aqui, rapaz. Deus escondeu José naquele Egito anos e anos e anos. Será que Deus esqueceu de mim? Não. A hora que Ele quiser fazer, eu estou pronto. E naquela noite, rapaz, ele dormiu escravo, acordou escravo e dormiu governador do Egito. Estava escondido para a hora que o oleiro quer usar, do jeito que quer usar, onde quer usar, para a glória dele. 2 Timóteo 2,20, ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e prata, mas também de pau e barro, uns para honra, outros porém para desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, que é a iniquidade que diz o versículo 19, será vaso de honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Louvado seja Deus. Amém? Então nós aprendemos que o vaso na mão de Deus pode quebrar, sim ou não? Sim. Depende do barro. Nós aprendemos que para Deus fazer tem que estar em movimento, sim ou não? E nós aprendemos que o vaso não escolhe o que vai ser, quem escolhe é o oleiro, sim ou não? Pedir para você ficar de pé um instante. Você vai fazer com muito respeito o que eu vou falar agora, mas é muito respeito. Você dá uma apertadinha assim para ver como é que está o barro do outro, com muito respeito, aperta assim ele assim. Vê aí. Isso aí. Aperta devagar. Meu Deus do céu, vamos orar? Você pode fechar os seus olhos? Feche os seus olhos. Você entrou com uma pergunta dizendo: mas eu faço tudo certo, como é que minha vida está assim quebrada? O vaso pode se quebrar mesmo estando nas mãos de Deus. Ah, mas eu estou meio chateado porque tantos anos eu fiz e não funcionou, agora eu também não vou fazer mais. Deixa eu te dizer, se você parar o movimento não vai fazer nunca. Você precisa voltar hoje para o movimento. E o movimento ele pega até caco e faz novo, até caco. Mas tem que estar em movimento, sem movimento não tem vaso. Tem que voltar hoje para o ministério. Tem que voltar hoje e falar com o líder: ó, estou voltando aí, me cabe ainda aí, um cantinho? Porque se eu não estiver em movimento, não tem vaso. E eu quero também orar com você que não se ofenda. Recalcitra contra o aguilhão. Deus tem uma coisa para você, você quer outra. E aquilo vira uma ferida e você não aceita, e quanto mais você se mexe, mais machuca. O melhor, querido, é ser o que Deus quer que você seja. É gostoso demais. Um corpo tem muitos membros. A mão não pode dizer que é melhor do que o pé, nem o pé é melhor do que o olho, nem o olho melhor do que o ouvido, nem o ouvido do que o joelho. Não tem. É tudo glória a Deus, aleluia. Vamos junto e nós chega lá. Mas eu preciso orar com você. E eu vou desafiar você com muito respeito.
porque eu tenho estado com vocês essa semana e eu tenho visto coisas gloriosas acontecerem. Coisas gloriosas acontecerem. Quando a gente dá um passo simples de fé, e é um passo simples. Ih, pastor, eu conheço a Bíblia, eu não preciso dar nenhum passo. Verdade. É verdade. Calma, barro, calma, barro. Barro não briga. Calma, ovelha, ovelha não rosna. Se você amolece, Deus opera. Calma. Mas talvez você queira orar dizendo assim: Deus, eu entendi que eu quebrei mesmo sendo nas suas mãos, porque eu preciso melhorar o barro aqui, ó. Eu quero virar barro bom. Liga, limpo. Quero ser barro bom. Uniforme. E eu vou convidar você para eu orar com você aqui na frente, se você puder vir. Mas eu também quero orar com você que saiu do movimento porque se chateou e veio ouvir hoje que se não tiver movimento não tem vaso. Você precisa voltar para o movimento. Pode vir aqui que eu quero orar com você.